sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E se essa é a sua primeira experiência por aqui, é o seu primeiro vídeo, fique sabendo que esse não é o único. Nós temos aí dezenas de vídeos preparados para ajudar na gestão da sua empresa, no crescimento, para que você consiga transformar faturamento em lucro a cada mês, a cada passo que você dá em direção ao crescimento. Hoje, o vídeo de hoje é incrível, sabe por quê? Duvido a empresa que não tenha conflito. Então é exatamente isso que nós vamos falar. Como fazer uma boa gestão de conflitos, como você resolver conflitos de uma forma eficiente, eficaz, com que a equipe gere um resultado positivo depois que esse conflito for sanado. Então bora lá, que eu tenho 10 dicas, tá? Práticas, rápidas, fáceis de serem aplicadas para que você implemente aí na sua empresa. Logo depois que acabar esse vídeo aqui, acaba de assistir esse vídeo, gera um plano de ação. Se você já assistiu outros vídeos, você sabe do que eu estou falando. Nós somos amantes de um plano de ação. Gera esse plano de ação e bota a rodar para que você consiga resolver conflitos de uma forma muito melhor e mais leve aí na sua empresa. A primeira dica essencial para você resolver conflitos de uma forma eficiente é você praticar a escuta ativa. Muitos de nós temos aí o hábito, a prática de escutar alguém esperando o momento de falar. Normal, gente, normal. Crianças já começam com esse hábito. Por quê? Nós, seres humanos, pobres mortais, como qualquer um outro, nós temos a necessidade de fala, necessidade de explanar as nossas ideias. E se você tem um perfil influente ou dominante, isso fica ainda mais evidente em você, assim como em mim, porque nós gostamos que a nossa ideia prevaleça numa discussão. Nós gostamos e acreditamos que nós temos as melhores ideias. Então isso já faz parte do nosso perfil comportamental, o que dificulta ainda mais a escutativa. Por quê? Numa escutativa eu não só paro de falar, mas eu paro também de pensar o que eu vou responder, porque mais importante do que eu responder essa pessoa é eu ouvir o que ela tem para me dizer primeiro, né? Se a gente for analisar isso friamente, faz muito sentido. Só que a questão é que na prática, muitas vezes, nós estamos tão acelerados e tão focados na nossa ideia diante daquele conflito que nós queremos apenas esperar o momento de falar. Isso não é escutativa. Escutativa precisa ter um nível de maturidade naquela situação e entender que a outra pessoa pode ter um ponto de vista tão bom quanto o meu ou ainda melhor para resolver aquele conflito. Então isso faz parte aí da resolução de conflitos eficiente. Uma outra dica importante, aí vai a segunda dica, é você precisa separar pessoas de problemas. Quando nós estamos falando em resolver um conflito, nós já estamos falando aí que tem no mínimo duas pessoas com duas ideias divergentes, né? Ou no mínimo duas pessoas com dois pontos de vista divergentes. Então, quando nós separamos a pessoa do problema, fica muito mais claro, nós discutimos o problema, né? Quando nós colocamos a mesa, nós não estamos colocando na mesa as pessoas que têm os pontos de vista. Nós estamos colocando os pontos de vista, as ideias, as opiniões, as sugestões. Porque se eu vou para uma mesa resolver um conflito acreditando que a pessoa vai me confrontar, isso já vai gerar uma alta expectativa, eu levanto o meu muro de proteção e quero só discutir. Mas quando eu vou para uma mesa resolver um conflito, entendendo que vão ser as minhas ideias que vão estar sendo julgadas, são as minhas ideias que estão em jogo, que estão em check naquele momento, isso muda a percepção. Porque isso não invalida quem eu sou ou as outras ideias que eu tive, isso está apenas colocando aí em check a minha ideia atual deste momento. Percebe como o nível de importância cai? Quando nós dividimos pessoas de problemas, se eu estou indo resolver esse conflito como um terceiro, que nós vamos falar daqui a pouco, eu preciso julgar a ideia e não julgar a pessoa. Então eu não posso chegar, por exemplo, pro Jonatas e dizer assim, Jonatas, tu é péssimo nisso. Não, eu vou dizer assim, olha, a tua ideia não foi condizente com a situação. Percebe como isso tem um outro nível de peso diante de uma mesa de resolução de conflitos? Então, se você está indo como um terceiro mediador, perceba como você fala. Mas se essa resolução de conflitos são apenas entre duas pessoas, né, ou dois grupos, você chegue nessa mesa e fala assim, olha, eu vou falar sobre essa ideia, eu não concordo com essa ideia. E não, eu não concordo com você. Isso já vai gerar aí uma diminuição do estresse nesse momento. Terceira dica, foco em interesse e não em posições. Quando nós vamos resolver um conflito numa empresa, o que importa é o interesse da empresa diante daquilo. E não a posição de uma pessoa sobre a situação. A minha ideologia, a minha ideia, a minha opinião, muitas vezes não vai ser 100% igual à da empresa. Óbvio que a gente vai concordar com a maior parte do que a empresa fala, senão eu não estaria lá.
né? Então isso fala com uma condizência de valores, de culturas. Mas muitas vezes naquela situação eu por conta própria tomaria uma outra atitude, mas não é do interesse da empresa. Então quando a gente vai resolver um conflito, o que importa de fato é o interesse da empresa daquele momento. O interesse maior da equipe, o interesse que beneficia o máximo de pessoas possíveis, ou que gera mais lucro, que gera mais resultado, que gera mais faturamento, né? Então, posições não é a coisa mais importante. Não é a coisa mais interessante. Então, desculpa eu te dar essa notícia agora, talvez a sua opinião não é a mais importante na mesa. Talvez a sua opinião não beneficie a empresa como uma outra opinião beneficia. E isso vai fazer parte da resolução de conflitos. Isso torna mais nítido, mais claro, mais transparente a situação em si, o fato em si, e não propriamente as pessoas e suas opiniões particulares. Quarta dica, usar a comunicação não violenta. Nós estamos falando aí de uma cultura que tem mudado nas empresas com o passar dos tempos, né? Nós falamos aí de grandes companhias aí de 15, 20 anos atrás que tinham uma prática muito agressiva na cobrança de metas, cobrança de prazo, chegava até ser próximo de um bullying, assim, né? E às vezes realmente de fato era. Uma forma extremamente agressiva. Muitas pessoas passaram por burnout nos últimos anos, isso se popularizou, doenças psicossomáticas, psicológicas vieram muito mais à tona, né, ligado ao ambiente empresarial, e essa prática cultural dentro das empresas tem se transformado com o passar do tempo. Nós temos que ter cuidado porque assim, essa comunicação não violenta não quer propriamente dizer que eu vou ser sempre uma professora de jardim de infância. Nós somos adultos e sabemos que muitas vezes nós precisamos que alguém venha e seja incisivo conosco para que o conflito seja resolvido, né? Só que nós vamos partir do princípio de que todos são adultos, todos têm um nível de maturidade que conseguem entender aquela situação e que não vão partir para baixaria. Trocando por miúdo seria mais ou menos isso. Aquele bate-boca, aquela gritaria, aquele tapa que muitas vezes até rolava, né? Não é necessário. Uma comunicação não violenta, nós queremos que precisa partir de um equilíbrio. Nós precisamos nos posicionar diante da resolução de um conflito. Ninguém tem que ser lá boca mole. Ninguém resolve um conflito sendo boca mole. Ninguém resolve um conflito, não sei o que está dizendo a atmosfera nesse momento. Gente, precisamos ser práticos. Resolução de conflitos dentro de uma empresa, dentro de um casamento, dentro de uma família, precisa ser prático, precisa ser claro, precisa ser efetivo. Então a comunicação não violenta é olhar para a pessoa e dizer assim, olha só, eu não concordo com o que tu estás fazendo porque isso tem me prejudicado, tá dificultando a minha entrega de meta, tá dificultando a minha entrega dos prazos, tá atrapalhando o meu desempenho, por isso que eu preciso que isso seja mudado. Percebe? Eu não xinguei ninguém, eu não gritei com ninguém, mas eu também não fui imparcial com a situação. Tá me prejudicando, tá prejudicando a empresa, nós precisamos mudar isso. O que nós vamos fazer para que isso mude? Então a comunicação não violenta, ela mais expressa a forma com que nós comunicamos, o nosso posicionamento corporal, linguístico naquele momento, para que tudo seja resolvido sem ter alarde, sem demorar mais do que necessário, mas que gere um plano de ação efetivo e que seja colocado em prática e que gere um resultado posterior. Então pratique aí na sua empresa, você não precisa sair gritando, brigando com todo mundo para você ser efetivo e ter autoridade. Muito pelo contrário, muitas vezes a sua autoridade está intimamente ligada ao fato de você cumprir o que você fala, de você fazer o que você pede que as pessoas façam, né? Então a comunicação não violenta, ela pode ser usada em todos os ambientes e não apenas em resolução de conflitos. Mas claro, nessa situação ela acaba ficando muito mais evidente por conta de uma antiga cultura que era pregada dentro das empresas há alguns anos atrás. Quinta dica, estabelecer acordos e compromissos. Quando nós firmamos um compromisso público, se torna muito mais plausível que essa pessoa cumpra o prazo. Então, se eu falo para alguém que eu vou fazer algo, a chance de eu fazer é muito maior. Por quê? Existe uma terceira pessoa envolvida. Existe alguém que já me ouviu falar e eu não quero me passar por mentirosa para essa pessoa. E quando nós colocamos isso no ambiente empresarial, quando é firmado um compromisso público, quando é firmado aí um compromisso com mais pessoas, isso torna muito mais eficaz o resultado. A resolução do conflito, ela permanece por muito mais tempo, porque mais pessoas estão envolvidas. Quanto mais pessoas envolvidas, eu tô falando de sair fofocando pela empresa, uma coisa desnecessária. Estou falando assim, vamos resolver o conflito dentro de um setor da empresa, vamos resolver o conflito no setor financeiro. Quantas pessoas são atingidas por esse problema? 5 pessoas, ótimo. Vamos resolver o conflito com as 2 envolvidas e vamos trazer as 5 pessoas do setor e dizer assim, olha, foi firmado um compromisso que a partir de hoje fulano de tal não vai fazer mais assim.
foi firmado um compromisso que a partir de hoje, fulano de tal vai cumprir os prazos por causa disso, daquilo. Você firma um compromisso com a equipe e um se torna guardião do outro. Então, a resolução em si tem que ser entre as pessoas envolvidas, mas as pessoas que são atingidas indiretamente precisam estar junto quando é firmado um compromisso, para que isso de fato seja firmado e traga um resultado a longo prazo. Senão, vai ser ineficiente. Gente, nós somos pessoas, seres humanos, nós temos o dom da procrastinação. Nós amamos deixar para depois uma coisa que a gente não quer fazer. Então, firmar um compromisso ajuda a evitar a procrastinação da resolução desse conflito. Sexta dica, usar a técnica do sim e. Muitas vezes nós ouvimos alguém e a gente fala assim, sim, concordo, mas... Quando nós aplicamos a palavra mas, é como se nós invalidássemos toda a ideia dessa pessoa, né? Não sou aqui a pessoa perfeita em gramática, mas é para isso que o mas serve. Isso é bom, mas existe uma negativa depois disso, né? Uma condição depois disso. Então, quando nós trocamos esse mas por e, nós adicionamos algo à ideia da pessoa e não invalidamos a ideia da pessoa. Então, eu vou lá e vou trazer uma solução para a equipe do financeiro. Olha só, eu acho que vocês estão sendo muito lentos no processo. Preciso que isso seja agilizado, porque está me atrasando. E quem vai me ouvir nesse conflito, se ele falasse assim, não, Bianca, tudo bem, eu concordo contigo, mas você tem que entender que as outras pessoas têm muitas demandas. Percebe como que o que eu acho, tipo assim, não tô nem aí pro teu problema? E quando essa pessoa que me ouve fala o contrário, não, Bianca, eu entendo o que tu tá falando, e a gente pode até perceber alguma coisa que nós estamos com uma demanda além do que é possível ser feito pela equipe. Por isso que tá atrasando aí a tua demanda. Então, o que a gente pode fazer para resolver esse conflito? Vamos contratar mais uma pessoa? Vamos mudar o processo? Vamos melhorar? Vamos redistribuir as tarefas? Percebe como a resolução do conflito muda e logo eu que trouxe o problema vou querer participar da solução? Então, quando nós aplicamos essa técnica do sim e, nós estamos valorizando a ideia da outra pessoa, nós estamos praticando a empatia e dizendo para ela assim, eu entendo o teu problema e também acho de fato que o negócio não tá bom, só que eu não tenho a solução agora. A gente vai precisar achar toda a problemática envolvida para achar uma solução. E aí sim resolver o conflito. Então, ao invés de eu invalidar a ideia de alguém, eu somo algo à ideia de alguém. Isso valoriza a discussão no conflito, discussão no sentido de discutir uma ideia, de chegar a uma conclusão, e não de bater boca, né? Então, a gente ajuda a somar algo à ideia de alguém. E essa pessoa se sente ali inserida nessa resolução do problema e os muros vão baixando, sabe? Logo eu não preciso me proteger porque não tem ninguém me atacando. As pessoas me entendem, só que não tem a solução. E é para isso que a gente tá aqui. Sétima dica, se nós estamos falando de um conflito de grande porte, estamos falando de uma empresa maior, com mais colaboradores, talvez um conflito que já perdura por meses, por anos, vai ser necessário um terceiro neutro. Né? Nós trazemos duas partes do conflito e é necessário um terceiro neutro para que haja uma mediação. Né? Falando de grandes conflitos, tá, gente? Conflito muitas vezes de empresa versus clientes, empresa versus fornecedor, ou de dois setores da empresa, dois gestores, falando de grandes problemáticas dentro de uma empresa. Porque esse terceiro neutro, essa é uma informação importante, não pode ser tendencioso, estamos falando de um juiz, alguém que vai determinar o que é certo, o que é fato, o que não é especulação naquela situação. Esse terceiro neutro precisa estar a par do conflito, precisa entender do contexto do conflito e precisa ter uma noção mínima de uma solução dessa problemática, né? Então essa pessoa vai estar lá como mediador para que a discussão seja uma discussão do fato e não das pessoas, como nós falamos anteriormente, né? Então, para grandes conflitos, para grandes problemáticas, sim, é necessário um terceiro mediador para que isso não se arraste por mais meses ainda até que isso seja resolvido. Oitava dica, definir limites e consequências. Se foi firmado um compromisso, um acordo público, é preciso ter uma consequência caso isso não seja cumprido. É como a gente funciona com criança, gente, com filho. Olha só, filho, eu preciso que você arrume a cama toda manhã. Se você não arrumar a cama, você vai perder uma moeda da sua mesada. Existe um compromisso firmado e existe uma consequência caso o compromisso não seja cumprido. Nós somos adultos, são outros compromissos e são outras consequências, mas é necessário existir. Porque isso vai firmar ainda mais o compromisso que já foi público, então já tem mais pessoas sabendo. Só que se eu tiver uma consequência, a chance de eu não fazer diminui mais ainda. Então é necessário sim, por quê? Porque você valoriza quem cumpre regras, você valoriza quem cumpre a cultura da sua empresa, você valoriza as pessoas que vão para a resolução de um conflito, esperando que aquilo seja resolvido de fato. Você começa a valorizar os bons funcionários e logo os que não são tão bons assim, ou eles melhoram ou eles são expelidos naturalmente
extremamente pela cultura da sua empresa. Só que quando você começa a tolerar os que não são tão bons assim, você faz o contrário. Né? Você diminui a cultura da sua empresa, encolhe a cultura da sua empresa e você espelha os que são bons. Porque, gente, quem é bom não suporta um ambiente ruim. Quem é organizado não suporta um ambiente desorganizado. Então, se você tolera o ruim, se você tolera o que você não gosta tanto assim, se você tolera a bagunça, se você tolera a falta de regras, você está naturalmente expelindo quem concorda com uma cultura bem eficaz. Percebe? Então isso é necessário existir. Nona dica, focar na solução rápida. Pelo amor de Deus, tem gente que vai para a solução de conflito esperando que ele se arraste por mais um ano, porque não quer decidir alguma coisa. Se o seu perfil é estável e conforme, talvez essa seja uma característica natural sua. Você foge da resolução de conflitos, você foge de uma tomada de decisão mais complexa, porque para você isso é extremamente difícil. E eu acredito em você. Eu não tô te julgando, eu creio, porque analisando os perfis diz que trabalhando em cima dessa ferramenta incrível que é para gestão empresarial, nós percebemos a dificuldade que existe nesses dois perfis, porque são mais analíticos, são mais detalhistas, gostam que as coisas sejam muito perfeitas. E muitas vezes uma decisão arriscada você não sabe. Você não sabe como vai acontecer. Você não sabe o caminho, você não conhece o caminho. E essas pessoas com esse perfil comportamental gostam de saber o passo a passo, gostam de ter algo detalhado, especificado, porque gostam que as coisas saiam muito bem feitas. Né? Então, se você tem esse perfil planejador, sistemático, eu creio que você vai ter uma dificuldade de decidir de uma forma ágil. Mas, cola em alguém que é dominante e influente, que gosta que as coisas fluam rapidamente, que gostam da agilidade, para que as pessoas te impulsionem, né? E se você ainda tem dúvida, tem um vídeo aqui no canal falando sobre gestão de riscos. Nesse vídeo, o Jonatas passa passo a passo, uma forma incrível, como você tomar decisões difíceis. Para você que tem dificuldade com isso, analise e faça uma gestão dos riscos da sua decisão. Isso vai facilitar para que você tome decisões mais rápidas e você foque numa solução ágil. Quando nós vamos para a mesa resolver um conflito, é de interesse de todos que o conflito seja resolvido. Senão ninguém estaria lá, gente. Senão valeria um WhatsApp, um e-mail e estaria resolvido. Se estamos numa sala reunidos com um assunto, ele precisa ser resolvido. Senão vai ser perda de tempo. E se você anda fazendo muitas reuniões que não geram plano de ação, que não resolvem conflitos, aqui no canal tem também um vídeo falando sobre os 5 P's das reuniões produtivas. Você precisa assistir esse vídeo. Se você não sabe quais são os 5 P's, já corre, já coloca aí o próximo da lista, porque você precisa assistir e entender. Porque você está perdendo tempo com reuniões inúteis. E não é para isso que serve. Reuniões servem também para resolver conflitos. 10ª e última dica, pratique a empatia e o reconhecimento. Ninguém pode ir para uma resolução de conflitos se achando o dono da verdade, crendo que sabe tudo, sabendo, né, acreditando que é o rei da cocada preta. Não dá, não dá. Se você vai para uma resolução de conflitos, entendendo que a outra parte pode ter uma ideia tão boa quanto a sua, ou talvez melhor, né, estando aberto para novas visões, para novos pontos de vista, a chance de ser resolvido rápido é muito grande. Quando nós temos partes que estão muito resistentes, que são difíceis de serem trabalhadas, né, isso só posterga ainda mais a solução desse conflito. Então vá aí com empatia, né? Ouça o outro com atenção, pratique a escutativa e vá com o coração aberto, com a mente aberta para resolver esse conflito, gente. Empresa precisa de problema novo. Se a sua empresa tem muito problema velho, bora resolver esses conflitos, gente, porque quem tem problema velho não avança. Nós precisamos gerar novos problemas para serem resolvidos. Uma empresa que tem o mesmo problema por mais de 5, 10, 20 anos, pelo amor de Deus. Não. Você está procrastinando uma decisão difícil na sua empresa. Sente, Bia, não sei o que fazer. Esse problema já criou raiz dentro da minha empresa. Chama um mentor, chama um consultor, uma visão externa que não está envolvido emocionalmente com a empresa. Com certeza ele vai ajudar a resolver. Dezenas de empresas que nós já, né, ajudamos, auxiliamos, tinham conflitos de décadas. Estou falando de décadas. Conflitos pequenos que se tornaram uma bola de neve porque foram postergados, né? E através de uma visão externa aquilo foi resolvido. Rápido e fácil? Nem sempre, tá, gente? Não vão com a expectativa que tudo é mil maravilhas, flores, né? Um ambiente de harmonia, porque nem sempre.
Só que quando todos vão para essa resolução de conflitos com foco em resolver aquilo e, gente, bola pra frente, vamos crescer, as coisas fluem, mesmo que demore, mas fluem. Então, ó, vá com empatia, mas vá também determinada a resolver esse conflito aí na sua empresa, para que ela cresça, expanda, gere faturamento, gere lucro. É isso que nós desejamos aqui e é por isso que toda segunda-feira, há mais de um ano, nós liberamos um vídeo gratuito no nosso canal para que a sua empresa cresça, para que ela evolua, para que ela encontre as metas que vocês traçam, para que vocês ultrapassem as metas, para que vocês cresçam 21 vezes em 4 anos, quando nós tivemos experiência com os nossos clientes, para que você cresça 4 vezes em 10 meses, como um outro cliente nosso cresceu. Então é para isso que nós estamos aqui, doando nosso tempo com muito prazer, dividindo o que nós já aprendemos, o que nós já aplicamos e que funcionou, tá? Então, ó, se você não tá inscrito no canal, por favor, né, gente, se inscreve. Gostou do vídeo e não se inscreveu? Ah, é quase uma falta de educação, né? Então bora lá, se inscreve aí, curte esse vídeo, comenta o que você achou, se você concorda ou não concorda e vamos resolver esse nosso conflito.